Existe alguma relação entre a meretriz assentada sobre muitas águas e a mulher montada numa besta escarlate? Na Escola Bíblica de hoje nós vamos começar a estudar Apocalipse capítulo 17 e a analisar o que este capítulo nos ensina. É agora. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança, chegando ao final de mais uma semana, tendo a oportunidade de estudarmos a Bíblia. Você que acompanha o programa Escola Bíblica, você sabe que nós estudamos os temas que estão apresentados nas revistas, nos guias de estudos, que são disponibilizados a você, que é nosso telespectador, se você deseja ser um aluno da Escola Bíblica. E nessa temporada estamos estudando o livro do Apocalipse. E eu quero convidar você a estudar junto com a gente. Se você está passando aqui pela primeira vez, se você assiste o programa Escola Bíblica, e às vezes você, eu acho que eu não vou pedir o estudo, porque não quero me comprometer, quero dizer que o nosso compromisso é único, é estudarmos a Bíblia e entendermos. E quero dizer também que você vai receber gratuitamente na sua casa o nosso guia de estudos Apocalipse. É gratuito porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Lembrando que no dia 25 de novembro, no sábado, às 8 horas da noite, nós teremos o nosso encontro especial do Anjos em Ação, onde nós damos um relatório, os nossos planos para o ano que vem e também testemunhos de pessoas que foram alcançadas pela palavra de Deus ao longo desse ano. Quero convidar você e quero convidá-lo a ser um aluno da Escola Bíblica e juntos crescermos no conhecimento. Por isso, ligue agora 0 Operadora 12 21 27 31 21, 0 Operadora 12 21 27 31 21 e peça o seu guia de estudos Apocalipse. Essa semana nós já estudamos o tema que está na lição número 13, onde nós começamos na semana passada, né? Apresentamos aqui as 7 pragas, os 7 flagelos que estão apresentados no capítulo 16 do Apocalipse. E hoje, a partir de hoje, a sequência, aquilo que está no capítulo 17. Nós estudamos o capítulo 15 também, que é uma parte introdutória, o 15 e o 16. Para você que tem a Bíblia, que gosta de acompanhar na Bíblia, então nós chegamos agora ao capítulo 17. Então o capítulo 15 foi uma introdução às 7 pragas e o capítulo 16 às 7 pragas do Apocalipse. Lembrando que, a gente vai recapitular, né? Já, mas esta é uma mensagem de alerta, de juízo, do que vai acontecer a partir do momento em que não haverá mais oportunidade de nos voltarmos para aquilo que o Senhor deseja para a vida. O momento em que a gente diz tecnicamente, né, a gente usa a expressão, o momento em que a oportunidade acaba, a porta da graça se fecha. E agora vamos ao capítulo 17 e você vai ver a ligação que ele tem com os capítulos anteriores. Lembrando que o livro do Apocalipse é a revelação que o Senhor nos deu com uma mensagem de esperança que um dia a dor e o sofrimento desse mundo vão acabar. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai do céu, nós vamos abrir a Tua palavra nesse momento para a gente estudar, para a gente aprender, para a gente refletir na mensagem que o Senhor tem para nós nesses últimos dias da história do mundo. Eu oro para que o Espírito Santo nos dê entendimento. Também clamo em nome de Jesus Cristo que a Tua bênção esteja na casa de cada um dos nossos telespectadores. Que eles se sintam abraçados, amados e cuidados por Ti. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém.
Vamos lá, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 17. Quero recordar o que a gente estudou hoje, e a gente vai estudar hoje, começando hoje, e vamos concluir na semana que vem o capítulo 17, tá? Em realidade, eu tenho que mandar um abraço, olha aqui, dona Hilda Ribeiro, de Rio Verde, em Goiás, já tirou uma fotinho com o seu guia de estudos. Obrigado, dona Hilda. Deus continue cuidando muito da senhora, abençoe muito a senhora e abençoe sua família. Muito obrigado a você que está sempre ligado com a gente, estudando, pedindo o seu guia de estudos, como a dona Hilda. Um abraço para todos os amigos do estado de Goiás. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou começar a lição 14 aqui, mas em realidade a lição número 14 já vai tratar o tema da volta, é na sequência. Na realidade, o que eu fiz anteriormente, né? A lição número 14 vai falar sobre a grande meretriz. E a sequência, não é o que eu fiz anteriormente, é o que eu vou fazer depois. A sequência, o capítulo 18, especificamente a gente não tem, mas eu quero, no guia de estudos, mas eu quero estudar esses dois capítulos com você, para que você entenda, porque na primeira parte, no capítulo 17, é a descrição que a gente tem da grande meretriz. E no capítulo 18 é o anúncio da queda de todo esse sistema religioso. Então, para que você que acompanha através da Bíblia e gosta de anotar, nós vamos estudar esses dois capítulos, tá bom? Então, só para a gente relembrar o que a gente viu no programa anterior, analisamos a sétima e a última praga do Apocalipse, a manifestação do poder de Deus na guerra espiritual, que é a guerra do Armagedon. Vale a pena a gente trabalhar bem isso aqui, reforçar bem que esta é uma batalha espiritual, não é uma batalha física, é uma batalha que se dá no coração de cada um de nós, de aceitarmos ou não aceitarmos a mensagem que é apresentada pelo Senhor. Então, é aquele momento dos adoradores de Deus e os adoradores da besta e da sua imagem. A batalha que se dá no coração hoje e que naquele dia fará diferença, porque naquele momento não haverá mais oportunidade. Então, a sétima praga é a manifestação dessa guerra espiritual. Os efeitos da sétima praga: grande terremoto como nunca houve, ilhas fugiram, montes não foram achados e uma chuva de pedras. Ou seja, toda a criação, todo o mundo está em convulsão, porque nós teremos a recriação desse mundo quando o Senhor Jesus Cristo voltar a essa terra. Portanto, está aí, toda a terra está em convulsão, o mundo colherá o resultado da rejeição de Deus e dos seus planos. Rejeição e aceitação que se dá hoje, quando nós decidimos ou não estarmos ao lado do Senhor Jesus. Até o fim, nossa luta será espiritual e o ponto decisivo será a quem escolhemos adorar. Eu já falei um pouquinho sobre esse tema aqui, a gente já conversou um pouco, muitas vezes, sobre o tema da adoração, lá no capítulo 14, na primeira mensagem angélica, né, que apresenta ali, a gente tem 3 mensagens que serão dadas nos últimos momentos da história do mundo. A primeira mensagem é um convite a adorarmos a Deus como nosso Criador e Redentor. Pensando nisso, nosso desejo agora é lançarmos o nosso novo guia de estudos, que é a origem de tudo. Pensarmos no Deus que criou todas as coisas. Por isso, estamos num mês especial de campanha do Anjos da Esperança para a gente lançar esse próximo guia. Lembrando a você que você pode fazer a sua doação, você pode ir através da nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, que é anjos@novotempo.com. É isso, meu diretor? Falei certo? anjos@novotempo.com está aparecendo aqui já para você. Me deu um branco do WhatsApp, será que dá para a gente resgatar aqui? É o 9... Aqui, ó, está aparecendo aqui agora, deu um branquinho aqui, olha lá, 12 981766630.
12981766630. Então, vamos em frente, tá? Faça a sua doação. Eu só fiz o link aqui porque me veio à mente para lembrar, né, a importância de adorarmos a Deus como nosso Criador e nosso mantenedor e o nosso Salvador. E esse é o grande tema que vai fazer a diferença nos últimos dias da história da humanidade. A quem escolhemos adorar? E agora, quero fazer um link do capítulo 16, verso 19, com o capítulo 17. Esse é o que a gente chama de verso trampolim. Essa declaração aqui, e a grande cidade se dividia em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe do cálice do vinho do furor da sua ira. Este texto que está no final, na parte final do capítulo 16, nos leva para o que João vai ver a partir do capítulo 17, que é o furor, a cólera de Deus caindo diretamente àqueles que se opuseram, governos, poderes religiosos e políticos que se opuseram à verdade da palavra. E nós temos aqui o julgamento da grande meretriz, que é o capítulo 17, que de alguma forma nos lembra uma oposição ao que nós vimos no capítulo 12, que é a mulher vestida de sol, que representa aqueles que foram fiéis, o restante da sua descendência. Eu vou terminar o estudo, essa ideia, relembrando isso, porque um dia, lembrando que mulher, dentro do contexto bíblico, é aquele que é fiel a Deus, o povo de Deus na terra, a igreja, se a gente pode chamar, né? Aqueles que foram fiéis a Deus. Então, lembra que essa igreja foi uma igreja genuína, eles foram povos genuínos, que faziam aquilo que Deus queria. Em determinado momento, se corrompeu, se afastou dos planos do Senhor, e o restante da descendência que foi fiel ao Senhor, o restante, porque houve perseguição, houve destruição, mas alguns continuam fiéis à palavra. E aqui a gente tem exatamente esta oposição, ou esse julgamento, de aqueles que foram fiéis, o povo de Deus que é fiel, e aqueles que rejeitaram. É o julgamento dessas duas igrejas, desses dois povos. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Lembra? A linguagem bíblica e profética de prostituição significa envolver-se com aquilo que não pertence a Deus. O Senhor tem uma verdade e agora se envolve com o que não é verdade. A linguagem usada no termo apocalíptico é a prostituição. Por isso que ela, ou este poder religioso, é chamado de a prostituta, a meretriz, porque se afastou daquilo que era a vontade do Senhor e fez o contrário. Sequência para a gente entender. E lembra aqui, olha, como é uma sequência do capítulo anterior, né? Vi um dos 7 anjos que tem as 7 taças. E ele vai mostrar o julgamento. Então, João viu as pragas, teve a visão das pragas, elas caíram e agora o anjo vai mostrar para João fundamentos desse julgamento, até para revelar como o Senhor é justo. Sentado sobre muitas águas, né, o símbolo de povos, de nações que se opuseram à vontade do Senhor também. Verso 2, com quem se prostituíram? Eu expliquei aqui, a prostituição é aliança com o erro. Os reis da terra e com o vinho da sua devassidão. Foi o que se embebedaram,
foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, para explicar, não sei se esse texto fica claro para você que talvez está assistindo pela primeira vez o programa, mas quem tem acompanhado, de uma forma bem simples, usando as figuras de linguagem que João usa dentro do termo profético. Esta igreja, esse poder religioso, este povo que se afastou da vontade do Senhor, porque ele se prostituiu, por isso que ela é chamada de a grande meretriz. Ela se prostituiu, ou seja, fez aliança com o erro, agora ela distribui isso que ela fez de errado para todos os povos e todas as nações, para todos os reinos, então vai além da sua prática de erro, ela induz, ela se torna também uma entidade que é religiosa, mas que é política e contamina, na realidade a palavra, posso usar também contaminação, mas a palavra é embebeda, embriaga aqueles que estão recebendo. E a embriaguez, estamos usando figura de linguagem, tá? A embriaguez tira a lucidez do que é correto. Fica claro isso para você? Essa igreja, esse poder religioso, mudou a palavra, fez alianças políticas, distribuiu esta verdade, entre aspas, isso que ela chama de verdade, que foge da palavra de Deus, distribui para o mundo inteiro. E esses ficam embriagados e perdem agora a noção do que Deus deseja. Eu espero que tenha ficado claro para você. A expressão apocalíptica é o vinho da sua devassidão, né? Embriagou os outros. Verso 3. Transportou-me o anjo em espírito. João está tendo essa visão. A um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Essa expressão deserto, lembra que lá no capítulo 12, a mulher vestida de sol, ela é perseguida, ela foge para o deserto e lá ela é cuidada. Lá era perseguição àqueles que eram fiéis ao Senhor. Agora aqui, lembrando dessa estrutura linguística, né? O anjo leva João a um deserto onde ele vê uma mulher, um poder religioso, poder político, uma igreja, montada numa besta escarlate. Representa os poderes que estão a serviço da Babilônia, ou seja, todo esse sistema que se opõe a Deus. Deixa eu tentar tornar isso aqui um pouco mais assim, usar um pouco mais compreensivo. O Senhor tem uma vontade e essa vontade está revelada na sua palavra. Mas se cria cada vez mais formas da gente entender não, né? Formas da gente ser levado a crer de qual seria a lógica da existência humana. Crenças, ideologias, sabe? Coisas que se criam para que é isso que te dá sentido. E cada vez mais cresce isso com entidades, com poderes, com religiões, com manifestações eclesiásticas de igrejas, né? Cada vez mais. E todo esse sistema dá poder, ou seja, leva as pessoas a rejeitarem a Deus e agora estarem ligadas a esta igreja, a esse sistema religioso. Continuando, ela está sentada numa besta escarlate, que são poderes a serviço da Babilônia, besta repleta de nomes de blasfêmia. Lembra que essa expressão blasfêmia é o ato de reivindicar igualdade com Deus. Nomes de blasfêmia com 7 cabeças e 10 chifres. Esta mulher está sentada, ou seja, ela tem o seu poder em outros sistemas que estão contrários à vontade do Senhor. E ela é repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja,
estas entidades, esta igreja, esse poder reivindica aquilo que só pertence a Deus. Ocupa o lugar de Deus. Nós analisamos isso quando estudamos Daniel capítulo 7. Ela deseja ocupar o lugar de Deus, fala como um Deus, mas está longe da palavra. E por isso a referência sempre será a palavra de Deus. É aquilo que Deus disse. Quando se afasta da palavra, é um ato de blasfêmia, porque está reivindicando o que Deus não disse. Ou seja, está reivindicando para si a autoridade divina. E está dizendo aquilo que o Senhor não disse. Verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com imundícias da sua prostituição. Toda essa linguagem, ela apresenta duas coisas aqui. Primeiro, o seu poder, sua riqueza, sua ostentação. E segundo, aquilo que ela fez, que foi contrária à palavra de Deus. As criações, os costumes, as tradições que agora são apresentadas como mais importantes do que a palavra. Então, ele está vendo todo este poder. O João está entendendo agora o que realmente, quem é esse poder religioso, quem é esta igreja, o que está por trás, todo o seu poderio e tudo o que ela fez de errado. E isso vai impressionando cada vez mais o profeta. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações. Está aqui o poder político e religioso que se opõe a Deus. Na sua fronte achava-se escrito, essa era uma tradição na prostituição que havia entre os romanos. A mulher trazia o seu nome na testa, uma fita com o seu nome inscrito. E João está usando a mesma linguagem que era familiar para aquelas pessoas que viviam naquele período. E o nome está a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Ou seja, ela tem as suas filhas, são poderes religiosos, são entidades religiosas que se opõem à verdade da palavra. Mas ele apresenta, ela tem aquelas que seguem, igrejas que seguem. E eu quero chamar a sua atenção para que a gente se atine ou perceba que se onde eu congrego ou se onde eu busco fazer a vontade do Senhor, se segue a palavra ou se nós estamos seguindo tradições. Porque o profeta aqui está apresentando que há entidades, igrejas que se afastaram da vontade do Senhor e não seguem mais a palavra. E isto está descrito no capítulo 17. Verso 6, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Vejam só, não só muda a palavra, não só tem várias que seguem, mas ela está embriagada com o sangue dos santos. Ou seja, perseguiu aqueles que fizeram a vontade do Senhor. Persegue aqueles que fazem a vontade do Senhor. Perseguirá aqueles que farão a vontade do Senhor. Historicamente, esse poder religioso persegue, mata e destrói aqueles que fazem o que Deus deseja. Qual é a reação de João? Admirei-me com grande espanto. Verso 7, o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças, 10 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 cabeças, 10
João está atônito diante de toda essa descrição. Ele está espantado, ele está admirado. E agora o anjo pergunta para ele, por que você está admirado? Eu vou explicar para você com mais detalhes quem é esta igreja, quem é este poder. Ele quer dar aqui a compreensão da identidade da besta, porque esta é a chave para o entendimento da verdadeira natureza da Babilônia no tempo do fim. Entender quem é o poder religioso e como se opõe a Deus e como persegue o povo de Deus, deixa João admirado. Porque um dia João viu um único povo procurando fazer a vontade do Senhor, mas João viu ao longo da história, e João viu ao longo da sua vida, e João viu ao longo das visões no Apocalipse, por exemplo, lá as primeiras as 7 igrejas, o que aconteceria com esta igreja ao longo da história. A igreja pura e verdadeira, a igreja que tinha o fundamento nos apóstolos, vai se afastando daquilo que está na palavra, perde sua identidade, se torna agora um poder político e religioso, não mais cumprindo a sua missão. E eu falei isso ontem, eu creio, que quando a igreja cristã foge daquilo que é a sua missão, que é revelar o caráter de Cristo, de que mostrar quem é Jesus e a sua mensagem de salvação, quando há um envolvimento com as questões políticas do mundo, como houve no passado, e isso pode se repetir hoje, a igreja perde a sua identidade. E João fica espantado. Uau! Essa igreja foi pura, verdadeira, e agora perdeu totalmente a sua identidade. E eu termino com a leitura do capítulo, o verso 17 do capítulo 12. O dragão está irado contra a mulher, contra a igreja, e com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Deixa eu dizer para você, identificar quem é a besta, quem é esse poder religioso, identificar todo esse sistema religioso é saber o caminho que eu devo seguir, que é o caminho da palavra. Por isso que o diabo está irado contra aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que interpretam corretamente a profecia. E a minha pergunta hoje para você é: você deseja saber qual é a vontade do Senhor? O que o Senhor quer para a sua vida? Está aqui. É através da palavra. Leia, se entregue. Pai do céu, nos ajude a entendermos a palavra, para não sermos iludidos, para sabermos que um dia o Senhor voltará a essa terra e nós poderemos viver a eternidade. Ajude-nos a sermos fiéis a Ti, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Nós vamos nos encontrar na segunda-feira. Um abraço e bom final de semana.